Vamos com os nossos analistas, o Pedro, a Larissa e a Ju agora em tela. Vou começar com Larissa Rodrigues. Lari, para a gente falar um pouco daquela sala de emergência que foi montada para acompanhar a situação do Pantanal. Queria uma atualização sua sobre como é que o governo está olhando essa questão, né? O Gustavo Uribe está trazendo para o governo uma situação financeiramente controlada, há recursos suficientes, mas a gente sabe que meio ambiente não costuma ser prioridade, né? Para nenhum governo assim está no topo de prioridades. Até achávamos que seria para esse governo, mas alguns embates demonstraram que acaba ficando em segundo plano. E tem um detalhe, né? A gente trouxe sobre isso. Está tendo também uma greve no IBAMA e em alguns outros órgãos governamentais. Eu falei com o presidente do IBAMA no início da semana, ele me disse que já tinham aumentado, por exemplo, o número de profissionais, bombeiros, a própria Força Nacional estava presente, o governo aqui do Distrito Federal também cedeu alguns profissionais. Mas a longo prazo, essa greve, sim, ela preocupa. A AGU já avisou que vai, pedir para que seja declarada ilegal a greve, mas enquanto esse movimento acontece, a gente fica sem mão de obra. De verba, já chegou 100 milhões de reais, me pontuou o presidente do IBAMA. Agora, o entendimento é que, para esse momento, isso seria o suficiente. Mas vale lembrar que a seca está começando. Então, até que ponto isso pode piorar nos próximos dias? Não é momento de achar que as coisas estão resolvidas. Pelo contrário, seria uma batalha dessa guerra de 2024 que deve ser não só no Pantanal, mas em outros biomas que a gente tem também. E quanto à tentativa de até prevenção, a gente foi falando que inicialmente o repasse voltado para o IBAMA na prevenção de queimadas foi em 2024 menor do que em 2023. Agora eles dão uma equalizada e enviam essa verba para o combate ao que já começou, que já não é prevenção. Agora já está lidando com o problema existindo de fato, não tem muito o que prevenir. Por fim, é importante destacar que a própria ministra Marina Silva disse, em algumas entrevistas que poderiam ser incêndios criminosos. A gente tem a Polícia Federal investigando isso. Marina deu a entender que já tinham achado responsáveis, mas a informação ainda não chegou do que de fato teria iniciado. A essa suspeita, a própria ministra tem dito que foram incêndios criminais. Mas até que ponto também vai ter uma punição, até como uma lição, de que as coisas não podem ser feitas dessa maneira. Então são diversos assuntos ali. Precisa primeiro pensar na prevenção, pensar nesse orçamento de prevenção e não só de um crédito extraordinário, como sempre acontece. Precisa pensar no restante do ano, porque as queimadas começam a dar uma equilibrada agora, mas a seca vai continuar. E precisa pensar na responsabilização se de fato esses crimes, esse início dessas queimadas foi de fato criminoso.